Olá, pessoal. Então, vamos novamente aqui falar se vai dar certo agora. Sempre lhe ouvindo. Ótimo, obrigada aí pela informação. Olá, agora você me Olá, ouve? agora sim. Ah, ótimo! Oh, meu Deus! Aê! Eita! Bom, Ótimo, então. Vou fazer a introduçãozinha aqui, tá? Falar um pouco do início do filme, que eu já tinha falado, mas falo novamente agora, né? Então, hoje, a live do Cineatro é sobre o filme Morte em Veneza, de 1971, com a professora Cícera, a professora adjunta da UFERSA, do campus de Caraúbas. Ela tem graduação em Letras pela UEC, mestrado também, né? E o doutorado em Letras pela Federal da Paraíba, é isso? é de graduação na Universidade Estadual do Ceará, mestrado e doutorado pela UFPB. Pela UFPB, né? E ela Uhum. atua como pesquisadora na área de literatura e cinema, teorias narrativas, literatura e metaficção. E hoje, o filme escolhido, Morte em Veneza. É um filme, assim, falar minha impressão como espectadora. No primeiro momento, eu não conhecia, né? Eu conhecia o livro, né, para o pessoal do Thomas Mann, que foi até indicado para o Prêmio Nobel em 1929. Então, eu Uhum. conhecia pelo livro, mas o filme eu não conhecia. E daí eu até queria que você, né, mais para frente, que fizesse ali alguns comentários a respeito disso. A gente pode, né, fazer esse bate-papo intercalando, até para não ficar aquela coisa de palestra, Sim. né, ou só uma pessoa falando. Eu vou fazendo algumas provocações, Uhum. Por algumas favor. perguntas, né? E aí a gente vai fazendo essa live ficar um pouco mais leve, né? Que já tem muitas coisas pesadas, É, né, no nosso dia a dia e muita com coisa essa pesada para pandemia. resolver. Exato. E aí a gente vai fazendo dessa forma, tá? Então, Tá. iniciando, eu gostaria de agradecer demais por sua participação, por ter aceitado o convite. Lembrando que foi a professora Laílsa, né, que trabalha Uhum. comigo no campus de Patu, na UERN, que fez essa ponte, que fez essa mediação. E é sempre bom isso, porque aí a gente vai conhecendo pessoas, né? A gente vai conhecendo profissionais, conhecendo filmes. Eu digo que essas lives que eu estou fazendo toda segunda é um crescimento também para mim enquanto pesquisadora, né? Porque há filmes que ali eu nunca vi, ou séries que eu nunca vi, até por conta do tempo, né? A nossa Uhum. vida aí como professora pesquisadora acaba funilando ali para outros vieses, né? Você acaba indo para aquilo que você está pesquisando e deixa de lado algumas coisas. Então, agradeço também a professora Laís por essa oportunidade de conhecê-la aqui. Então, Ah, um pode ficar à prazer. vontade. Né? Você pode começar falando até um pouco ali do enredo, não tem problema dar spoiler aqui, não, pessoal. Eles O título já é entendem, um spoiler, né, gente? A gente não pode fazer nada com relação a ele. é O título é verdade. Morte em Veneza, não tem como não ter spoiler. Então, eu vou começar a falar agradecendo o pessoal do projeto Cineatro, da UERN, né? Agradecer as professoras que entraram em contato comigo, agradecer a Laísa, né, pela oportunidade de conhecer pessoas novas, como você mesmo estava colocando. A Laísa é uma pessoa muito querida, né, que faz a UERN Patu, uma pessoa que fez parte da minha formação como professora, né? Ela foi minha aluna e hoje é minha colega, uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho. Toda vez que eu penso em largar a carreira, eu penso, a Laísa, acho que talvez eu esteja fazendo alguma coisa que preste nessa vida. Bom, e aí a gente, quando a professora me contactou, eu pensei exatamente nesse ponto, né? A gente está no momento de suspensão das nossas atividades, né? Infelizmente, a nossa revelia de reformulação das nossas abordagens. E esse é um texto do qual eu sempre tive muita vontade de falar, né? Um texto filme, né? Estou me referindo ao texto filme que eu li né, por consequência ao próprio Thomas Mann, porque trata-se de um autor que eu admiro demais e que eu nunca tive a oportunidade de pesquisar. Né? Falta-me alemão para isso. Então, é um autor que eu já tenho lido
bastante, que eu admiro de uma forma absurda, profunda demais. E essa é uma das adaptações mais famosas, digamos assim, de texto dele. Ele tem, por incrível que pareça, né, a gente pensa que não tem, mas ele tem outras adaptações, né? O texto, o Romance do Dr. Fausto foi adaptado, e Montanha Mágica também foi, mas são filmes bem restritos ao contexto alemão. Né? A gente não chegou a conhecer. Eu tenho aqui, mas não posso ver porque não tenho DVD player, ele é DVD, então não dá para ver. Sim. E os computadores hoje não vêm mais com DVD player, né? Então, Exato. sobre o filme, né, Morte em Veneza, a gente fala sempre, né, quando a gente fala de um texto adaptado, a gente está sempre, no background dessa fala, sempre há o texto literário, né? O texto é um filme, desculpa, que eu chamo texto filme, que aí às vezes eu falo as duas coisas. O filme é um filme de 1971, tá, dirigido por Luchino Visconti, ou Luchino Visconti, né, quem for preciosista do italiano aí pode dizer Luchino. Luchino Visconti é um cineasta que é afeito às adaptações. Ele tem outras duas adaptações no currículo dele, que é uma adaptação de O Estrangeiro, do Albert Camus, e uma adaptação de O Leopardo, do Tomás de Lampedusa. Então, ele tem essa, digamos assim, tinha, né, esse gosto pela adaptação fílmica, pela prática da adaptação. E ele é o autor de um dos textos, de um dos filmes mais importantes da cinematografia italiana, que é o Ronco e seus Irmãos. E ele está associado ao neorrealismo italiano, que é um movimento cinematográfico da Itália pós-guerra, né, que se compromete em tratar aquelas questões de uma Itália degradada, destruída pela guerra. Né? Mais ou menos isso sobre sim, ele está ao lado ali do Roberto Rossellini e do Vittorio De Sica nessa estética do neorrealismo italiano, que é uma estética que vai redefinir uma série de coisas para o cinema mundial, não só para o cinema europeu, mas para o próprio cinema de uma forma mais total. Já o texto, né, como eu falei, a gente está sempre levando em consideração esse background de que existe um texto anterior a esse texto do filme, que é o texto do Thomas Mann. Foi um texto escrito, aliás, publicado em 1912, né, e que dados biográficos dão conta de que ele foi... a motivação para esse texto ocorreu quando Thomas Mann viaja com sua esposa para Lido de Veneza. Ele conheceu a região, né, conheceu o lugar, e a partir disso ele consegue captar algumas coisas, alguns elementos do local. E ver nesse local, né, nessa ambientação, uma representação importante para o que ele quer discutir sobre arte no texto dele. Né? Quem já leu Morte em Veneza sabe que o texto os críticos falam que se trata de uma novela, né? O Thomas Mann é um romancista que gosta de volume. Os livros dele são verdadeiras calhamaços, né? A gente sabe disso. E Morte em Veneza tem um pouco mais de 100 e poucas páginas, mas independentemente dessa questão de extensão, de apresentação física, é um texto cuja ação é bastante obscurecida, né? A gente percebe que não acontece muita coisa em Morte em Veneza. Acontece o avistamento do Tadzio, né? E essa perseguição por esse menino, não há nenhum tipo de contato físico, há uma espécie de exaltação da beleza daquele menino, né? E um distanciamento muito grande. A gente não sabe quase nada sobre ele, a não ser que é um menino que está de férias lá no mesmo balneário, com a família dele, é da Polônia, que se chama Tadzio. Né? A gente sabe só isso. E em ambos os textos, né, a gente tem como protagonista o Gustav von Achenbach, ou Achenbach, que é como eu vou chamar aqui, porque eu não vou ficar, né, borboleteando alemão aqui, que eu não sei. Exato. A gente tem esse Gustav, né, o protagonista, que no filme e no texto é um artista em crise, já já vou falar que artista é esse, né, que procura um refúgio no balneário de Lido de Veneza, né, num hotel que fica em Lido de Veneza, e esse ambiente está contaminado de cólera, né? Essa doença também, assim como Veneza, não é uma cidade que está distante, né, que está, como é que eu posso dizer, desmotivada ali, existe uma razão para ser Veneza, assim como existe uma razão para ser cólera, né? Cólera é uma doença que vem de péssima qualidade da água, né? De sujeira.
E essa sujeira está contrastando ali com a beleza exuberante da cidade de Veneza, né? A primeira sequência é uma sequência extremamente longa, né? Você, quem viu o filme, deve ter percebido que é um filme extremamente lento, né? Que ele esgaça as sequências ao máximo, né? E a sequência inicial é uma sequência de chegada a Veneza, não podia ser diferente. Essa já é uma tomada de liberdade em relação ao texto do Thomas Mann, porque ele começa com algumas divagações, ele só vai chegar em Veneza bem mais para frente, né? E aí a gente tem essa Veneza vista do ponto de vista do barco, né? Ele está chegando de barco, obviamente, né? Trata-se de Veneza, e a cidade está extremamente iluminada, né? Branca, a fotografia está saturada, né? E a gente percebe essa exuberância da cidade. Junto com isso, né? Existe a música, né? A música ali também é um elemento diegético importantíssimo. Ele escolheu um adágio da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. Mahler é um compositor da admiração do próprio Thomas Mann. Então, o filme ele vai pegando essas referências. Ele não está ali adaptando só o texto escrito Morte em Veneza. Ele está adaptando todo o universo Thomas Mann, né? E é uma música lindíssima. Isso, eu percebi muito essa relação com a música, né? Então, no primeiro momento, como espectador, aquilo me incomodou um pouco, essa coisa de não ter muita ação, né? E você querer, eu acho que é típico da nossa pós-modernidade, querer as coisas muito rápido, né? Isso. E aí, pelo filme, aquele início de filme ali, me angustiou um pouco por conta disso, né? Essa demora, e agora o que vai acontecer? E aquela trilha sonora tão calma, eu achei. E aí eu ia te perguntar, né, você ia já deslanchando, né, para dizer sobre a música, há essa condição de introspecção do filme, eu posso considerar ele introspectivo também, até pelas questões da protagonista ali? Sim, a gente tem ali, né, nós temos vou começar aqui colocando por uma coisa que eu pensei quando eu estava assistindo. Nós temos ali um problema para um adaptador, porque o texto do Thomas é obscurecida em nome de reflexões filosóficas, né? Em nome de trechos profundamente digressivos, né? E aí isso causa um problema para o processo de adaptação. O processo de adaptação vive da história, né? Então, que história, né? Só é a história de um homem atrás de um menino no hotel em Veneza. Se a gente for levar em consideração, assim, a coisa, né? De uma forma bem superficial. Sim. Eu fico pensando até no teatro, como que seria. A história é só essa. Teatro, E aí, como você bem reparou, né? O que a gente percebe que o filme faz é valorizar outras questões que podem representar equivalentes para a discussão que o Thomas Mann coloca ali sobre arte, sobre o fazer do artista, sobre a missão do artista, sobre a missão da arte, na fotografia, através da música, através do ritmo, né? Porque de discussão mesmo, de diálogo, né? Que segue, nos lembra muito os diálogos platônicos, né? O diálogo dele entre aliás, o diálogo entre o Gustav e o Alfred, né? É um diálogo de artistas falando sobre arte, e isso traz aquele momento que é, digamos assim, o grosso da obra do Thomas Mann. Né? Mas aí como é que ele faz? Né? Qual é o respiro que o adaptador vai ter para adaptar alguma história? Né? Então ele valoriza essa questão, valoriza o fato de o cinema representar outras coisas que não só a história. Né? Os outros elementos funcionam como contadores de história. Então a música funciona como contador de história ali, o posicionamento de câmera, né? As coisas que a gente vai deixando assim, que filme chato, que filme chato, que filme chato, e vai deixando passar, né? Eu sei porque eu estou assim. Também estou meio nessa era da velocidade, e essa foi uma forma de me fazer voltar para esse hábito de ver filmes mais que tem menos história, né? Para não fazer juízo de valor.
E aconteceu isso comigo também, sabe? Daí eu falei, não, eu tenho que parar, né, e tentar entender isso, né? Essa coisa da música, porque ali no livro é diferente, né? A relação Uhum. ela é de um pouco mais diferente. Trazendo uma Mas, curiosidade bem besta, né, que eu reparei quando eu estava assistindo, houve uma novela no Brasil que muita gente assistiu, se mobilizou para assistir o final, não lembro qual era não, viu, gente? Não lembro o nome, não. Sei que tinha uma briga entre pai e filho, e a última cena é toda de intertextualidade com Morte em Veneza, inclusive a música, né? eu É acho uma que música, não é. uma novela que tinha É com o Antônio Fagundes? É o Antônio Fagundes no Sim, final? sim, João Antônio Fagundes. Eu acho que eu sei qual que é, mas eu também não lembro o nome. O final é todo inspirado nesse final de Morte em Veneza, né? Sim, voltando pro Gustav, né? Pro Sim, protagonista. A gente tem no filme um deslocamento, né? Esse é um termo da teoria da adaptação, um deslocamento em relação ao texto escrito. São vários os deslocamentos, né? Mas esse chama bastante atenção e eu queria até levantar uma pergunta, né, para vocês, se vocês já pensaram nisso. No texto, né, em Thomas Mann, o Gustav é escritor. sim, No filme, ele é músico, pianista, compositor para piano. E aí, por que ele fez essa mudança, né? O que essa mudança significa? É um caso a se pensar, né? O que eu consegui pensar, não sei se essa é a mesma ideia que vocês têm, é de que a profissão de músico, ela é mais, digamos assim, representativa do ponto de vista da dramaturgia. Se ele fosse um escritor, ele pode colocar, sendo ele um músico, ele pode colocar um piano no ambiente, onde vai sim, passar certa sequência, ele pode colocar ele compondo, ele pode colocar ele executando, como tem uma cena lá em que ele está executando, então toma uma vaia, né? E esse momento é um momento decisivo para a carreira dele, ele entra numa crise, né? Ele não consegue mais produzir a partir daquele ponto. Ou seja, essa questão de ele ser músico, né, traz essa possibilidade de acrescentar algo para a história que já é tão exígua, né? A história do ponto de vista da fábula, né? E outra coisa que me ocorreu é a referência, né, que ele faz a outra obra de Thomas Mann, que é o Dr. Fausto. Né? O Dr. Fausto, o sim, protagonista, é um pianista. Né? Um pianista que está numa crise absurda, criativa, e ele vai procurar em diversas questões, diversas alternativas, entre elas vendeu a alma para o diabo, né? Uma alternativa sim, bem leve, né? Bem light, sim, para produzir a sua obra-prima, porque ele, como artista narcisista, como você falou anteriormente comigo, não quer sair do mundo sem antes produzir a sua magnus opus, né? E aí a gente isso vê aí. essa intertextualidade e como o cinema vai jogar, né, com essa referência à obra de Thomas Mann de uma forma geral, né? Outra coisa que a gente percebe também ali é que o ambiente, né, o espaço onde se passa a narrativa, tanto em Thomas Mann como no filme, é um lugar mais isolado. Ele não fica em Veneza, no quente, como se chama, né, de Veneza. Ele fica numa praia, lido de Veneza, né? Ou seja, já dá uma ideia de distanciamento, de isolamento, de alienação, que é mais ou menos o que aquelas pessoas têm em relação à situação da cidade, né? Elas estão relativamente distantes do centro ali, do palavra que está na moda, do epicentro, né? E Epicentro. se deixam enganar pelas narrativas que dizem que não está acontecendo nada, que está tudo certo, que está tudo sob controle. Né? É uma Esse coisa, isolamento, pode falar. uma coisa que a gente pode, né, chamar atenção, até quando ele vai dialogar, né, com o Alfred, ele fica naquela crise também, né? Acho que depois a gente Uhum, pode comentar sobre isso, para saber quem é, né? Quem é o Gustav? Quem que é ou Egebá, né? Agebá, uhum, quem é ele, né? Porque ele tem uma parte do filme que me chamou a atenção também em relação a como ele se olha no espelho, né? Tem uma parte ali do filme que ele se olha no espelho. E aí vem, claro, as nossas leituras, né, por exemplo, Guimarães Rosa, quando escreve, né? Falando sim, sobre o espelho, né? Então, será que ele está se despindo? Porque uhum, ele começa a admirar, como que ele começa a admirar o rapaz, né? O Tadzio?
Porque ele vai, no início ali, ele vai embora, né? Ele tenta ir embora, dando uns spoilers aqui. Ele vai, ele pega o trem, e aí, por algum motivo, que daí eu também passou, eu não consegui compreender por que que ele retorna, né? Ah, E sim, que é o aí, retorno né, dele, né? esse retorno, aí talvez seria esse retorno que ele cai em si, e daí ele fica todo É, se a gente feliz, né? tivesse, se a gente estivesse falando de tragédia, esse seria talvez o erro trágico, né? Ele tá de saída, ele resolve ir embora, e quando ele chega lá na estação, isso no filme, né? Quando ele chega na estação, o trem dele vai sair em 4 minutos, Sim, né? E quando ele vai para o embarque, ele descobre que a bagagem dele foi levada para outro lugar. E aí ele se regozija daquilo. sim, Finalmente, né? Não sim, precisa sair de Veneza, vou ficar aqui olhando para trás. É um dilema que ele vai enfrentar, né, ao longo do filme. O filme sobrevive um pouco desse dilema que ocorre entre se distanciar de Tádzio e de Veneza, por conseguinte, né? E sim. sobreviver ou ficar, né? Contemplando a beleza de Tádzio e de Veneza, por conseguinte, e morrer. E morrer. Né? Então E ele ali fica. você vê até um homem caindo, né? Talvez ali já vai Uhum. começar a dar os indícios que algo de errado está acontecendo naquela cidade. Quando esse é uma estratégia narrativa interessante, né? Que é o que chama de flash forward, ou seja, nós estamos antecipando algo que vai Uhum. acontecer no futuro. Ele vai morrer da mesma doença, do mesmo jeito, abandonado em plena praia, né? É, Morrendo de isso. febre. Que Né? Então ninguém ali a ajuda gente tem aquele homem, né? né? Tá morrendo na rua, né? Como a gente Ninguém diz, né? Tem até uma parte do filme que diz, né? Não tem leitos disponíveis, história familiar, né? Para as pessoas que estão se infectando com cólera, né? E a gente vai ter um bloqueio daqui a alguns dias. E aí ele volta para o hotel, né? Para decidir o que ele vai fazer, né? Eu vou ficar aqui ou eu bloqueado, né? Em lockdown, né? Para usar o nosso termo, Sim, ou eu vou embora também para ver se eu saio dessa e sobrevivo. Só que ele não sabe ainda que ele já está contaminado, né? Que ele já está doente. isso. Continuando essa questão do. Já que eu estava mesmo? Assim, Isso, com do relação à personagem. adaptação, o diretor ele passou por algumas. O filme foi criticado no sentido de que o filme, né, supostamente, reduziria toda aquela questão filosófica, né, que está no texto de Thomas Mann, a uma simples paixonite de um homem velho por um menino de 14 anos. Né? Isso a gente tem como contestar, né, uma vez que o filme ele vai trabalhando com esses equivalentes que eu me referi, né, quando eu estava falando antes do filme em si. Né? Ele vai apelar para outras questões que estão ali por fora da mera fábula, da mera história, para tentar recompor essa discussão que Thomas Mann sugere ali. Né? E é nesse momento que o filme pede que a gente atente para as imagens. Né? Ele força a gente a pensar essas imagens. Ele estabelece um ritmo mais lento para que a gente se demore nessas imagens. E é interessante a primeira aparição do Tádio, né? Ele está ali naquela espera, né, para entrar, para jantar, né? Estão no salão lá. A gente percebe, né, que o hotel é aristocrático, né? Todo mundo é muito rico, muito bem vestido, uma músicazinha lá de fundo executada ao vivo por músicos, né, por uma orquestra. E aí a câmera vai fazendo a passagem, Quase congela, né? bem devagarzinho. Essa câmera tá tentando dar uma sensação de tédio pra gente. Você pensar que filme chato. É isso que ele quer que você pense. É um filme chato. Ele quer que você fique entediado. Como o Gustav está naquele momento. Ele é um artista, ele está olhando para mesmice, para chatice, para aristocracia. Então ele está ali. Acho que eu errei ao vir para cá, talvez, né? E aí, no meio desse tédio todo, ele atenta para a figura do Tadeu, né? Que é colocado ali na frente da tela e depois, não sei quanto tempo depois, ele é colocado em zoom out.
zoom out quando a gente está aqui e faz assim, se afasta, porque aqui fica ao contrário, enfim. A imagem está aqui, a gente focaliza aqui, e a câmera faz assim, certo? Então, ela abre, ao invés de dar o close-up, ela faz ela se distancia do rosto dele e capta a postura que ele está sentado. Ele está sentado com uma perna em cima da cadeira, né? Todo assim, entediado também, ou seja, ele está numa postura de reverência. Ou seja, é uma beleza irreverente no meio daquele tédio todo. E logo a câmera passa para a subjetiva. Né? A câmera sai do eixo normal e reproduz o olhar do protagonista. Muitas vezes a gente vai ver o personagem Tádzio focalizado através de uma câmera subjetiva. Por quê? Né? Por quê? É o autor vendo a beleza, é o mundo visto pelos olhos do artista. A gente não pode esquecer que ele é um artista. Né? Então, essa é todo esse jogo, né, que é importante da gente reparar antes, por exemplo, de dizer uma coisa como os críticos da época falaram, né, que ele desvaloriza, trai, é infiel à obra de Thomas Mann. Né? A gente precisa dar uma reparada nessas questões. Dá uma... E aí, tem uma coisa, você falando sobre essa subjetividade, né? Essa coisa da realidade. Tem algumas frases que eu coloquei aqui que são o diálogo entre o Alfred e o nosso protagonista, né? O Gustav, ou Gustavo. Uma delas chamou atenção, né? Que ele fala assim: a realidade apenas nos distrai e nos degrada. Então, será que essa subjetividade ela não faz parte da quebra da realidade? Né, quando ele diz isso? Né, a realidade apenas nos distrai e nos degrada. E aí também tem um contraponto que depois eu puxei, eu só chamei a atenção pelo fato de você jogar a subjetividade, né, do olhar. Mas antes, né, de falar isso, eu tinha marcado aqui em relação ao jornal. Né, também, né? Porque é o que a gente vive hoje. Muitos vão dizer, não coloca isso no jornal, ou não vê mais televisão para você não ficar chateado com o que está acontecendo, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem as duas coisas aí, né, nesses comentários que a gente está fazendo. Tem, acho que a parte da subjetividade, né, de tentar mascarar essa realidade, e também uma crítica aí aos jornais, né? Antes de passar para a figura do artista, né, do Gustav, que você pediu, mencionou aí, tem várias falas, né, vários momentos nesse filme que começam a tocar a gente, né, porque são falas que a gente está ouvindo, né, sim, e que aí a gente tem essa dimensão de como a arte é visionária, né, é até meio chocante, né, eu fiquei, nossa, meu Deus. Além da busca, que a gente queria que a gente entendesse isso como movimentos do filme, né? Ele tem uma busca obsessiva por Tádzio, ele procura estar sempre com Tádzio sob o seu olhar, né? No texto escrito, isso é bem visível, bem perceptível. Ele está sempre buscando, está sempre atrás do menino. E tem algumas sequências em que a gente percebe, né, que ele está indo atrás da família, a família está passeando por Veneza e ele está sempre atrás do menino. Além dessa busca por essa beleza, né, essa é uma metáfora claríssima da busca pela beleza, da busca do artista pela beleza, da obsessão do artista pela beleza. Há também essa busca pela verdade, pela realidade que você falou aí. Então, ele lê no jornal, no primeiro momento ele pergunta para o funcionário do hotel, olha, o que está acontecendo? Veneza está... Não, são os ventos do Siroco, não sei o que lá, um mau tempo que está vindo aí, enfim. E ele tem que procurar várias pessoas, ele procura uns artistas de rua que entram no hotel, e aí ele só vai conseguir a verdade quando ele vai no banco trocar dinheiro, porque ele pretende ficar mais tempo, né? Vai trocar dinheiro moeda alemã por moeda italiana, e aí, quando ele né, intercepta o funcionário do banco, sabe, não, senhor, né? E a gente vê um mecanismo de coação das pessoas, né? Os habitantes de Veneza não podem falar sobre o assunto, né? Ele fala com o vendedor na rua, o vendedor finge que está dormindo,
o funcionário do hotel não fala, o artista não fala, a polícia está de olho quando o artista está falando com ele, né? E aí ele vai falar com o funcionário do banco chama ele para um cantinho, né? Escondido e diz, olha, nós estamos lascados, é basicamente isso que ele diz, né? Estamos numa Exatamente. epidemia de cólera, veio lá Ele explica tudo, né? asiático. Ele tem toda a informação, né? Ele está super... De como, a origem e tal. Isso. E é muito que a É gente um vê cólera hoje. asiático que veio pela costa, não sei o que lá, e em pouco tempo nós vamos entrar em lockdown, que ele falou lá, é bloqueio, né? Não é lockdown. E aí ele fica com aquele... Aí é que surge um impasse, né? Eu fico olhando para essa beleza, que é Veneza se degradando, e Tádio, e me degrado eu mesmo, ou eu vou embora e sobrevivo. Eu opto pela beleza, permanecer com a beleza sob os meus olhos, ou eu saio, eu opto pelo bom senso e vou embora, né? Isso porque ele não sabia que já estava doente, que ele ia morrer mesmo, né? Sim. E tem um gato aqui que não vale estranho. Então, aí, peraí, o gato quebrou minha concentração, não sei mais nem o que eu estava falando. Sim, então ele fica essa questão da epidemia também é bem, bem interessante, porque a gente tem uma cidade belíssima, né, clara, límpida, colocada, né, no início, com aqueles 10 minutos. Esses 10 minutos, eles não são para entediar a gente, para dizer, isso é um filme de arte. Esses 10 minutos são para nos mostrar essa Veneza inicial, lá no início da história, né? Vamos chamar de história. Porque eu vejo mais como um ensaio, né? Mas vamos chamar de história. Essa epidemia, a doença, o sujo, né? A tristeza, a iminência da morte, né? Ela vem para contrastar com esse momento que o artista estava procurando, que era o momento de se isolar para encontrar a sua arte, né? Que ele encontra nesse lampejo de contágio, mas é brutalmente interrompido, né? A realidade se mostra para ele como mais pesada, como mais importante do que a própria beleza. Né? Então, são coisas a se pensar. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas, né? Sim, a gente deixa provocações aqui, ninguém, né, tá concluindo nada, assim. É muito interessante isso, essa coisa do início, né, dessa contemplação, e aí lá mais pro final que a gente vai começar a ver mesmo a sujeira, né? E aí eu parei e falei, nossa, cadê aquele hotel luxuoso, né? Cadê o pessoal ali, né, tomando chá, né? Uma imagem muito limpa, né, no início e depois para o final você vê ali, né, essa imagem ela já começa a se escurecer, já vai para o cair da noite, né? Então eu achei muito legal esse jogo, né, esses contrastes do filme, justamente para mostrar, né, ter essa coisa do início, meio e fim mesmo, mostrando a decadência, vamos dizer assim, né, a O que é morte de importante Veneza. ressaltar é que essa decadência da cidade, ela é uma decadência que vai ocorrer em paralelo com a degradação do artista. Né? Então, ele está entrando, quando a Laísa está falando aí das frases que se referem à velhice, né? Ele percebe que ele é velho demais, porque ele está ali em contraste com uma criança de 14 anos, né? Ele está diante de uma beleza no seu ápice, e ele se percebe velho demais. E aí ele vai se degradando. Eu não sei se vocês percebem, de vez em quando tem umas gotinhas de suor saindo da testa dele, ele de vez em quando aparece suado. Aquilo né? já é a febre do cólera, né? Ele já está doente, então ele está se degradando aos poucos, né? Então, ele tenta até mascarar isso, né? Ele vai a um salão, um barbeiro, não sei, e aí eu falei, nossa, mas para que quantidade de pó dele? Ele coloca muito pó, ele fica branco assim, né? Não sei se vocês repararam, mas no início do filme aparece um homem todo pintado também no barco, né? Com o bigodinho lá também, igualzinho, né? Mais uma antecipação do futuro, né? É um sinal do futuro. E o que é interessante a gente perceber é que Veneza, né, vai se degradando, mas as pessoas vão tentando também esconder um pouco, né? Conter. Eles passam por um processo de desinfecção, a gente vê o moço lá jogando um líquido horrível, super fedido, que ele vai perguntar para o moço o que é, e o moço não responde,
e depois a cidade está passando por queimadas para ver se mata a bactéria, né? Que a cólera é uma bactéria, vibrio colérico, né? E ele, assim como a cidade tenta se maquiar, se disfarçar, porque afinal ela não pode perder os turistas, né? Ela não pode assumir um fracasso social desse, né? De se deixar contaminar por uma epidemia que é fruto de falta de higiene, de falta de qualidade da água, né? De má qualidade da água. Ele também tenta disfarçar essa degradação pela qual ele está passando, né? Fruto da doença e do próprio envelhecimento do seu corpo. Então, a gente vê que Veneza e o artista estão entrando em decadência juntos, né? Isso é bem interessante. Eu reparei isso, me toquei disso no finalzinho já do filme. Nossa, mas olha só. E termina com ele se fundindo. A última sequência em que Veneza aparece mesmo é a sequência em que ele tenta alcançar Tádzio e ele não consegue mais, porque ele já está bem doente, já está, né, muito febril. Consegue, né? E aí ele se deita no chão, o chão está imundo, né? Chão completamente sujo, que é na mesma cena, no mesmo lugar onde passa a cena da desinfecção da cidade, né? E aí ele não aguenta, se deita, se senta ali encostado naquele muro imundo. Né? Então ele se funde. Assim, ele se funde e tem um homem que olha ele, né, caindo e não faz nada. Aí me remeteu muito ao início, né, quando ele estava lá no trem, que o homem também, né, cai e ninguém ajuda. Como você falou, é como se fosse normal aquilo ali, né? Não, mais um que caiu normal, aqui no mundo. Exato. Né? E aí é sobre o artista, né? Sobre o Aschenbach, né? Ele é um artista, como a gente percebe pelo diálogo com o Alfred, né? Sistemático, técnico e autoconsciente, né? Ele não acredita no gênio, né? Ele não acredita nas concepções românticas e espirituais de arte, que dizem respeito a essa questão do ideal de beleza, né? Se a gente pensar em romantismo, a gente vai pensar no ideal de beleza, na idealização, e ele é contra. E aí essas crenças, essas convicções dele vão ser perturbadas quando ele resolve fazer essa estadia no balneário de Veneza, né? Ele avista essa beleza em estado bruto, né? Que é o Tádzio. Por se tratar de um menino que está saindo da infância, né? Está ali como é que chama? Pré-adolescência. Pré-adolescência, né? Está ali na pré-adolescência, né? Um menino que nem percebe a presença dele. É importante a gente reparar que todas as vezes que Tádzio está olhando para ele, a câmera é subjetiva. Ou seja, aquilo pode não estar acontecendo. Né? Tádzio pode não estar olhando para ele. Quando Tádzio sorri para ele, né? Ele pode não estar sorrindo também. Né? E essa da protagonista, né? Isso, então isso pode... Dele. Isso, então esse contato com a beleza, né, diz respeito diretamente à questão da arte em si, né, de pensar a arte. A arte é escapista, né, a arte é uma fuga da realidade, ou ela traz um pouco da realidade para a gente, ou ela deve ser só a realidade, como o parceiro dele lá comenta, né? Então, essa beleza de Tádzio é um representativo da própria beleza em si, da beleza artística. Não sei se todo mundo assistiu, será? E aí, pessoal? Todo mundo assistiu? Já foi, porque apesar do título ser um spoiler, apesar de o título do filme ser um spoiler, né, eu não quero ser aqui a portadora de más notícias, né? A portadora de spoiler. Mas você sabe, como vocês sabem, né, como o próprio título já nos diz, ele vai morrer, né, no final. Mas ele morre, né, em um espaço bastante representativo, que é o espaço em que ele avista o Tádzio nos momentos mais arrebatadores, digamos assim, né? A gente percebe que ele é arrebatado muitas vezes quando ele avista um menino, né? Ele fica desconcertado, né? Vai para o quarto e fica lá se passando, né? Para usar uma linguagem mais simples. Mas esse final, ele é extremamente eloquente, né? Do ponto de vista de que ele não vai arrumar as malas dele, né? O moço lá do banco falou, não, lockdown daqui a algumas horas. Ele não vai arrumar as malas, ele vê que está todo mundo embora, ele vê que a família do Tádzio está indo embora, né? Mas ele resolve ir para a praia.
né? E lá ele se senta e vê Tádzio brincando com um amiguinho dele, que foi o companheiro da viagem toda, né? E aí há uma fusão de Tádzio com o mar, né? Então, Tádzio está sempre como pano de fundo, nas imagens mais arrebatadoras, né? Nos momentos mais arrebatadores, Tádzio tem como plano de fundo das imagens de Tádzio o mar. Né? E aí, quando o menino tem uma briga e tal, e aí o parceiro dele vai embora, e o Tádzio entra no mar, fica ali com a água pela perna, né, na altura da perna, e faz uma pose. Alguém reparou naquela pose? Aquilo ali é um final lindíssimo, né? Um final assim que diz, isso aí mesmo que você tá pensando, meu filho. Então, não é nada disso que você tá pensando, né? Ele faz a pose de muitas estátuas de Apolo, né? A gente não pode dizer todas, mas muitas das estátuas de Apolo estão naquela pose que ele faz, né? Que é um braço estendido, uma mão na cintura, uma mão livre, né? Não posso fazer aqui porque não dá para ver. Mais ou menos aquela postura que aquele corredor faz quando ganha uma corrida, né? O Bolt, é o nome dele? Não sei. Bolt, né? Ele faz um negócio assim. O Tádzio faz aquela pose ali. Então é como se aquele menino tivesse consciência de que estava sendo observado, mas, sobretudo, né, a gente tem ali a confirmação de que aquilo ali é a beleza em estado bruto, é o estado de arte. E você sabe que eu fiquei pensando nesse final, falei, será que realmente o Tádzio está ali? Ou se é projeção, né, do Gustavo? Seria uma projeção a gente poder, porque é bem, porque ele foi embora, né? Ele vai. Se a gente levar se a gente pensar nas pistas, né, que são oferecidas do ponto de vista da fábula mesmo, né, pode ser. Afinal, ele está com cólera, ele está com febre, né? Pode estar delirando. O menino já pode ter ido embora. E a beleza, né, como você colocou nesse final dessa posição. Remetendo ao estado puro da beleza, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, será que realmente ele está lá ou é subjetividade mesmo ao extremo? É o que ele, né, pensou o tempo todo? Né? Será que o menino estava sorrindo o tempo todo, né, para ele realmente no filme? Ou se é a projeção da cabeça dele, assim como o final? Isso tudo pode ser questionado, mas o que eu acho importante é a gente prestar atenção no que a imagem tá apresentando para a gente, tentar interpretar essa imagem. Então, a gente tem ele capturado, né, em só a silhueta dele, e ele reproduz essa obra de arte, ou seja, ali há uma fusão, né, entre a arte e a persona que a representa. Né? Então, e essa arte está remetendo diretamente aos gregos, né, a arte grega, o ideal de beleza. Então, isso digamos assim, é o amarrado, né, o ponto final do filme em relação a essa discussão. Então, aí a gente pensa, né, que talvez essa acusação da qual o Visconti foi, vamos usar o termo vítima, não gosto desses termos não, mas pode ter sido injusta, né, porque a gente percebe que ele sabe lidar muito bem com os elementos que vão nos sugerir essa questão do ensaio, que é o que está lá no texto de Thomas Mann. Né? Não só o que sai pela boca das personagens, né? Eu vi aí que muitas pessoas repararam em muitas frases que são ditas, que foram tiradas literalmente, né? A letra, né? do texto escrito, mas não só das falas, né? Já que a gente não escuta quase o Gustav falar, a gente não escuta a voz de Tádzio, não. Né? Ele não toca em Tádzio, sobretudo em sonho, a não ser num sonho que ele tem, numa divagação, num delírio que ele tem, né? Ele delira que ele está indo avisar para a mãe do menino, não, a senhora vai embora, estamos na epidemia, não sei o que, e aí Tádzio sente ele passa a mão na cabeça dele. Sim. Mas é só imaginação, né? Então ele não chega perto, ele não se aproxima, não há uma distância de mais de 1,5 m, de menos de 1,5 m, não há contato visual próximo, não há contato físico, né? E não há conversa. Né? Então, aí está uma coisa para a gente pensar em idealização. Talvez se aquela criança abrisse a boca, acabasse aquela idealização que ele estava construindo ali em torno daquela imagem. Né? Ele é meramente uma imagem. Né? E aí ele descobre que
Gustav, em determinado momento, diz, eu te amo. Então, ele ama aquela beleza. E para ele isso é terrível, porque ele é um artista sistemático. Ele é o artista que recusa a beleza fácil, a beleza dos ideais gregos. Ele é um artista que gosta de elaborar. Ele é um artista que pensa a realidade. E aí ele é obrigado a reconhecer essa outra ponta, né, da linha. E aí a gente pensa no equilíbrio, né, a arte como equilíbrio entre essas duas tendências. Né, em nem pensar dessa tendência idealizadora e nem ser a realidade, porque a gente não consegue ser a realidade em si, né? E você sabe que aí, pensando sobre isso, a gente remete a Platão, né? Quando ele vai Aham. dizer, né, sobre a beleza da poesia, da arte e Uhum. dos Uhum. artistas, né? Uhum. Que se ele for para representar as coisas ruins, que eles sejam banidos da República, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então, e nesses diálogos, né, entre o Gustav e o Alfred, eu vi bem ali, né, como se estivesse realmente falando dos sentidos, Uhum. quando o Platão, né, escreve. Alguns colocaram aí algumas frases, né? Prima pelo equilíbrio, né? Como você acabou de comentar, né? Prima pelo Uhum. equilíbrio como base para agradar a todos. Só que isso é ser, né? Ele coloca medíocre, né? O É. equilíbrio, mas porque ele quer realmente ver só a beleza, tenta buscar isso no Uhum. outro. Ali a gente tem uma relação antitética entre essas duas opiniões, né? Que divergem, né? O Alfred tá ali colocando em xeque as crenças, né, as convicções artísticas do Gustav, e a referência é bem clara aos diálogos platônicos, né? Se pensar o que é arte. E, de uma certa forma, a gente vê o Thomas Mann ali levitando naquela cena, porque ele mesmo foi um autor que pensou a sua arte, que escreveu sobre a sua arte, que falou sobre a sua arte, que pôs em xeque a sua arte, que muitas vezes mudou de ideia em relação às suas convicções, em relação à arte, em relação ao mundo, à sociedade, enfim. Então, ele tem um livro que eu não sei onde é que está, que sumiu, então as minhas coisas ficam Caraúbas, Fortaleza, e eu não sei onde está esse livro, Eu entendo que bem é essas viagens. o escritor e sua missão, eu acho que está lá, pelo que eu lembro, eu tenho a impressão que eu levei para lá para fazer alguma coisa. O escritor e sua missão é que ele vai pensar sobre essa questão de eu devo me prender, aspas, né, à realidade, ou a minha missão é outra, a minha missão é fruição, a minha missão transcender, né, para usar um termo que não se aplica muito bem aqui. Então, essa questão ela remete até ao próprio Mann como artista. Né? Eu vejo até uma homenagem, né? Porque ele era esse artista que estava com aqueles dois, o Sim, Alfred e o Gustav aqui, sim, pensando, né? Habitando a cabeça dele. exato. Alain, eu tem uma pergunta aí que eu não estou. Peraí. Então, agora Dá acho uma que a vida da gente pode Laís. abrir, né? A gente abre para os comentários, até porque eu estou Aham. controlando o tempo aqui, estou com medo de cair. Tomara que não caia. Mas acho que a gente pode Deixa eu abrir ali com olhar. uns três comentários, né? Para a live não fechar na cara do povo, né? Faltam 3 minutos para as 9, mas a gente começou um pouquinho depois, não foi por causa Acho que do. era 9h10, era 8h10, né? Acho que a gente foi Uhum. 8h10, a gente começou. Deu uns 10 minutinhos aí. Laís, você pode colocar a sua pergunta ou alguém, por favor, pode colocar aqui, que eu tô até com medo de mexer nesse celular, né? Subir ele para ver. Aqui a Laílsa. Você acha que Uhum. o Visconti ignora as sutilezas do texto literário que Mann, ao mostrar a relação dos personagens na sugestão de um amor homossexual, ele Sim, ignora? aí tá o cerne da crítica pela qual o filme passou, né? Na época do lançamento. Que houve essa suposta, né? Essa suposta, como se ele tivesse negligenciado a discussão filosófica que está ali e tenha valorizado um amor homossexual. Só que aí a gente tem algumas questões relacionadas a isso, servem para a gente pensar, né? E talvez até defender o filme, não é minha intenção aqui, é só pensar. Mas, por exemplo, né, a gente tem um contato que não acontece.
é abstração, né? Então, a gente não tem homossexualidade ali, né? A gente não tem enlace, a gente tem uma paixão distante. Ele Você nem pode até tenta falar abordar o menino. de platonismo, um amor platônico pelo menino, Isso, homoafetividade, talvez. É porque talvez. eu acho que seria mais platônico, né? Essa questão de ele ir, se afastar da sua realidade para tentar. O que ele está procurando quando ele vai para Veneza é confirmar as suas convicções enquanto artista e enquanto homem. Quando ele chega, né, a gente vê no filme, através de alguns flashbacks, que ele tinha uma família, né, que a filhinha dele morreu, a esposa dele morreu, né, então ele é, falando bem da história mesmo, ele é um indivíduo regular, entendeu? Dentro do desejável pela sociedade, né, da época. O filme se passa no finalzinho do século XIX para o século XX, então tanto o livro como o filme. Então, a gente tem ali um sujeito, né, totalmente inserido, né, totalmente aceito como artista e como homem pela sociedade, que tem as suas convicções e viaja, na solidão dessa viagem, ele se vê apaixonado por outro menino. Né? Além de ser uma pessoa do mesmo sexo, é praticamente uma criança. Né? Então, mas, por outro lado, não há um contato, não há amor homossexual, não há relação homossexual. Ele nem tenta abordar, como eu falei, o Tadzio nem fala. Né? O Tadzio fala, mas o microfone sai dele quando ele fala. Né? Então, todas as pessoas ao redor dele têm voz, mas Tadzio não tem voz. Então, essa criatura é uma criatura desejável à distância. Ele busca essa beleza. Estou falando Tadzio agora como representação da beleza. Né? Ele busca a beleza. E essa busca não é erótica. Essa busca não é de contato físico. Né? Pelo menos é assim que eu enxergo. Quem discordar, pode discordar. Eu também, eu concordo, até porque você sabe que há uns anos atrás, né, para a gente não falar a idade, eu comecei eu tenho, assim, eu gosto muito de escrever e tal, e eu tenho idealizado na minha cabeça, eu não consegui até hoje escrever esse livro. E eu falo de uma relação dessa, né, de um rapaz, né, que tem ali um amor platônico por uma criança, né? E aí, você falando sobre isso, falei, realmente, né, não tem a questão da sexualidade em si. É um, é um contemplar a beleza, né? Esse afeto, essa coisa, talvez ele olhar para o Tádsio transcende alguma coisa nele, algo especial, que não seja relacionado à sexualidade. Talvez seja isso. É interessante perceber que, apesar de ser um artista sistemático, narcisista, como você mencionou, né, autoconsciente, o que ele busca através da arte dele, da expressão artística dele, é a beleza. É a beleza. Só que Ele ele busca a busca beleza isso. através do trabalho, não é do arrebatamento. Né? Mas ele vê que a beleza também é passível de arrebatamento. Então, é esse dilema, digamos assim, né? Essa missão colocada em xeque, né? Que a gente vê que a existência do Gustav está ali. E a gente pode até extrapolar um pouco, né? A existência do próprio Gustav para as nossas existências, né? Essa negação de realidade, né? Todo mundo ali está em negação. Né? Todo mundo naquele hotel está em negação, inclusive ele prefere se prender a essa beleza, se render a essa beleza que vai ocasionar a morte dele a enfrentar as coisas, né? A E você enfrentar sabe a que realidade que está ali se mostrando para ele. Né? e E acontece isso muito com a parece muito com o que a gente, gente né? está vivendo, Sim, infelizmente. Né? total, né? A gente até deixou para o final de propósito. É, essa negação, né, em alguns, né, tentando ali falar, não, tá tudo bem, e a gente sabe que não tá tudo bem. Essa relação com a mídia também, né, de Uhum, abafar, não uhum, fala. E até também, se a gente parar para pensar, essa relação
a gente como ser, como o Gustav faz, ele procura no trabalho a beleza. Às vezes a gente procura tantas coisas no trabalho e deixa a gente de lado, né? E Uhum, aí, quando a uhum. gente realmente torna a nós, aquilo assusta É. também, né? Talvez Essa situação, ela não é só a situação do artista diante das coisas do mundo. O artista estar no mundo, mas o nosso estar no mundo. Né? sim, Então, ali a gente tem esse se defrontar com uma realidade impura, uma realidade suja, como uma epidemia, uma doença séria que vai estar matando todo mundo na cidade, as pessoas estão morrendo na rua, mas eu prefiro o refúgio da arte, que é o que está acontecendo com a gente também, né? Netflix está truando, que eu sei, né? Eu não gosto muito tô, não, mas... com certeza. Muito, né? Enfim, a gente se viu lendo, talvez lendo mais, não sei se todo mundo está lendo, eu espero que sim, na verdade, gente. Sim. Estamos lendo mais, Pessoal, estamos ouvindo mais música. Por exemplo, pego discos inteiros para ouvir, já que agora eu posso ouvir um disco enquanto eu faço uma outra coisa, enquanto eu trabalho. É, todas essas estratégias são de tentativa de sobrevivência a um contexto que está nos corroendo. Né? Então, a está cidade se aí, né? degrada, o artista se degrada, o cidadão se degrada. E para nós, assim como para o artista, resta a beleza, a arte. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Vou encerrar. Agradeço demais a participação dos Ah, eu seguidores. Vi também. aí um pessoal que entrou. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas eu vi o Fabiano, Obrigada, um que é abraço para todo mundo. Um beijo para os da meus alunos que estiverem ProEx, por aí. a professora Laílson, eu vi o Alisson também. A Laílson, né, maravilhosa, que fez essa ponte. Muito obrigada, gratidão demais, viu? Aos alunos aqui do projeto, tá? Do projeto Cineatro. Vi o pessoal do Paraná, uma ex-aluna minha, tá? Quem mais? Não, tem um bocado de gente aqui, tá? Não vou conseguir falar o nome de todos. Mas obrigado demais. E obrigada Foi um principalmente a prazer. Eu você, tá, professora? espero que a gente consiga fazer esse encontro presencialmente, né? Por Assim que for favor. seguro fazer. Exato, né? Já de antemão já vou te convidar, porque a gente faz o presencial uma vez ao mês lá no campus de Patu, né? E Uhum, esse ano a gente ia começar com um projeto do cinema nacional, né? Até para a valorização da a nossa Ancine, né? Foi aí, uhum. infelizmente, extinta. E aí o nosso primeiro filme foi o Bacurau, eu já estava com uma lista, Ah, que bom. sim, e aí aconteceu, né? É, o que aconteceu, essa epidemia, e É. aí a gente teve que modificar, né, a nossa forma de trabalho. Então a gente resolveu fazer essas lives, né, uma vez na semana, na segunda-feira, às 20 horas, com convidados. Eles escolhem, né, o filme. E foi bem bacana porque eu consegui abranger Paraná, Santa Catarina, o Erne, agora o FERS, então o pessoal aí, né, Ai, que ótimo. tem gostado bastante. Então, essa live ela vai estar disponível no YouTube, no nosso canal. Então, você que não segue o nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, chamado Projeto de Extensão Cinearte, tá? Depois a gente pode até colocar ali na página do Instagram o link de acesso, para o acesso, tá bom? Então, beijão para todos vocês. Um abraço Beijo, a todos. Cícera. Mais uma vez, Obrigada. obrigada. E a gente vai se Obrigada. falando, tá bom? Vamos sim. Até a Beijão. Tchau, próxima. gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.